Bom dia, dando continuidade à aula referente aos poetas líricos, tá? Só para frisar antes de continuar, o que eu falei na última aula referente ao o que é apresentado na poesia lírica, né? É uma relação, né, basicamente, entre o poeta e a divindade, uma relação entre os dois, tá? Como que se manifesta a divindade, seja nisso que nós chamamos de sentimentos, desejos, entre outras coisas, tá? Que vai estar presente nessa poesia lírica. E o que é importante entender é o seguinte, é que ela apresenta, explicita um conceito de sagrado, basicamente, que é fundamental entender. Então, quando a gente pensa em sagrado, normalmente nós temos uma determinada visão do que é sagrado e nós acreditamos que essa visão está presente em todas as religiões. E isso, na verdade, é extremamente falso, tá? Na verdade, tem religiões que têm um conceito de sagrado um pouco mais delimitado, enquanto você tem religiões que têm um conceito de sagrado basicamente um pouco mais amplo, tá? Então, todos nós, já que nós estamos no Brasil, temos um conceito sagrado que está ligado basicamente ao cristianismo. Apesar de haver várias outras religiões no Brasil, e o peso do cristianismo no Brasil é muito grande, por isso que só vou me limitar a falar dele, não é porque as outras religiões não têm importância, imagina, não é isso, mas é por causa só desse peso do cristianismo e que, de certa forma, uma boa parte das pessoas são formadas nele. E uma das coisas mais importantes de dizer é que quando as pessoas vão estudar a mitologia antiga, certo? Somente especificamente a grega, a primeira coisa que as pessoas acham estranham, acham uma coisa que elas olham e elas veem que elas não entendem, é por que os deuses e as deusas gregos eles se apresentam, as estátuas, né? As imagens deles são nus, né? Eles estão com o corpo, eles estão pelados basicamente. Porque para nós, como nós, principalmente aqueles que foram formados no cristianismo, na sua vertente, que é o catolicismo, que é o maior no Brasil, né, que é a Igreja Católica, é muito difícil você pensar em Jesus Cristo, pensar em Nossa Senhora, uma imagem deles, eles pelados. Isso é uma coisa que é excluída do conceito sagrado do cristianismo, tá? Então, isso é importante dizer o seguinte: o cristianismo ele exclui o corpo como um elemento sagrado. Apesar de ter aquela noção de que o corpo é o templo da alma, certo? O corpo deve ser cuidado pelo cristianismo, mas ele não é propriamente sagrado, tá? Enquanto para os gregos o corpo é sagrado. O corpo e os desdobramentos do corpo, certo? Alguns desdobramentos especificamente também são. E isso inclui o sexo, certo? E basicamente a bebida. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o conceito do cristianismo, uma boa parte de nós fomos ensinados, fomos educados, seja pelos nossos pais, nossos parentes, tem um conceito, pressupõe um conceito que exclui o corpo como um elemento propriamente sagrado. Enquanto o cristianismo tem desculpa, enquanto a mitologia grega, certo? A religião grega, que a gente já falou em outro momento, tem o que? Uma noção de sagrado muito mais amplo, um conceito muito mais amplo, que inclui elementos que não são considerados sagrados para nós. Então, quando a gente vê o corpo, a divindade mostrando o seu corpo, é porque o corpo não é excluído dessa noção de sagrado. Então, ele faz parte disso. Então não há problema nenhum de a Afrodite se apresentar nua, ou Zeus, ou outros deuses, porque isso é uma manifestação do sagrado. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que é importante ver aí. A poesia lírica grega, ela literalmente vai falar de algumas divindades em especial, e alguns temas em especial. O primeiro tema está ligado a Afrodite, a Eros, está ligado à questão do, seja o amor, seja a questão propriamente erótica. Vai falar também referente a uma valorização da bebida, do vinho, dos banquetes, que está ligado à divindade de Dionísio, certo? Ou Baco, que é o considerado deus do vinho para os gregos, que é uma divindade que tem grande importância para os gregos, tá bom? E basicamente esses vão ser os temas, tá? Há outros temas também. Por exemplo, vai falar sobre a questão de como nossa vida é breve, de como nós devemos focar a nossa vida nos prazeres e não de forma alguma em outras coisas que não seja isso. Então é uma poesia que ela valoriza
basicamente em oposição à poesia homérica, que a gente falou em um outro momento, basicamente é esse indivíduo que vive a par, certo? Dos prazeres. É esse que é o foco dessa poesia lírica, essa descrição dessa relação. E o prazer aqui não é visto de forma alguma como um pecado, tudo bem? Aqui, quando a gente fala da divindade, Afrodite, Eros, é, Dionísio, tudo bem? Essas divindades, essas manifestações são manifestações que são consideradas também sagradas, tudo bem? Então vamos lá. É importante dizer dessa poesia que ela vai manifestar basicamente um conceito que é muito importante no mundo grego, tá? Que é o conceito de erasta erômeno, tá? O que seria isso? O erasta seria um homem grego, um cidadão grego, tudo bem? Enquanto o erômeno é um jovem, um pupilo, quase um cidadão ainda. É importante grifar uma coisa aqui, tá? Quando a gente usa os termos criança, adolescente, eles são termos que são termos, basicamente termos contemporâneos. Eles não existem no mundo antigo propriamente dito, tá? A criança, digamos assim, não existe essa noção de criança, uma idade, um período onde você tem que ter uma determinada educação, determinados cuidados específicos para se tornar um adulto. Não, na verdade existe o que é o pequeno homem. Então existe um indivíduo, um homem miniatura, que ele basicamente já está pronto, ele vai passar por um processo ritual de passagem, certo? Para chegar à vida adulta, mas ele já é um homem em e, digamos assim, em miniatura nesse sentido. Então, conceitos como criança, conceitos como adolescente, são conceitos muito mais contemporâneos, não são conceitos que estão ali dentro dos gregos. Então, eu vou evitar essa palavra adolescente, tá? Eu vou falar jovem, tudo bem? Jovem nesse sentido de uma pessoa que está numa transição entre aquilo que nós chamaríamos de infância e aquilo que seria adolescência, que seria o propriamente jovem. Então, seria essa a ideia, tá? Então, o que seria essa instituição? É uma instituição bem complexa, ela é importante para entender a visão dos gregos sobre isso, tá bom? E ela apresenta uma série de elementos que são importantíssimos para entender como que os gregos pensavam, tá? Então, a primeira coisa que vai aparecer nessa instituição é que o erasta, esse homem, esse cidadão grego, esse homem que já é um cidadão, ele basicamente ele pode ter relações sexuais com um jovem, tudo bem, que ainda não é cidadão, não, por exemplo, ele ainda não é propriamente um cidadão, que é o erômeno, e isso nós traduzíamos hoje, se a gente fosse usar uma palavra para isso, como homossexualismo, tudo bem? Então, na verdade, essa ideia de homossexualismo é uma noção que não está presente ali ainda, é uma noção nossa, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa em homossexualismo, nós pensamos em um indivíduo que nasce com uma determinada tendência desse tipo, ou seja, como se fosse uma coisa, como literalmente um pressuposto, ele nasceu com isso, certo? E ele simplesmente manifesta isso, enquanto para os gregos, na verdade, não é bem dessa forma. Na verdade, esse erasta, ele é casado. Ele tem uma família, ele tem uma mulher, tudo bem? Então, esse mundo grego mostra uma série de relações que são muito diferentes das nossas, tá? O que seria o casamento para os gregos? É um acordo entre um homem e uma mulher, basicamente. Então, existe um acordo onde o homem vai garantir a segurança, o alimento, a casa para a mulher, enquanto a mulher, basicamente, ela vai lhe dar o que é o maior bem para o homem da Grécia Antiga, que é os filhos, certo? E uma das coisas que é muito importante dizer é que há uma representação nítida na arte grega sobre isso. As mulheres, normalmente, elas são vistas como que as mulheres devem ser brancas, certo? Enquanto os homens morenos. Por que tem essa divisão, basicamente? Porque a boa parte da vida das mulheres na Grécia Antiga, tirando algumas cidades-estados, principalmente Esparta, que valorizava muito as mulheres, enquanto as outras não, elas viviam dentro de casa. Então, o homem via na mulher branca, certo, que ficava na sombra, porque não pegava sol, um modelo do que a mulher deveria ser.
enquanto o homem, que era um ser público, que ia pra praça, que ia conversar, que ia discutir, propriamente ele tinha que ser moreno, porque ele pegava sol, tá? E o que isso quer dizer? Então, casamento, é isso que eu quero que vocês focar aqui, não existe essa noção de amor, certo? Essa noção de que você tem o sexo e você tem as afeições e você tem as duas coisas juntas em relação a um indivíduo e isso leva ao casamento, essa é a concepção mais comum hoje em dia, isso não está presente no mundo propriamente grego ali. Então há uma separação entre essas duas coisas. Então, esse erasta, certo? Ele poderia ter a relação com a sua mulher com a finalidade de procriação. Ele poderia ter fora do seu casamento, isso era considerado normal, a relação com as prostitutas, que não necessariamente eram vistas como seres inferiores, pelo contrário, na antiguidade clássica, né? Na antiguidade, o Estado financiava a prostituição. Uma boa parte das mulheres que pensavam eram prostitutas, tá? Então há uma separação entre tipos de prostituta, tá? E uma parte delas são aquelas que vão ter contato com os grupos de homens que são, digamos assim, os mais espertos, mais inteligentes daquele contexto, tá? Então, não necessariamente a prostituta é vista como algo pejorativo, não necessariamente na sociedade grega. E ele poderia ter a relação também com esse jovem, esse pupilo que ainda está se tornando um cidadão, tá? É importante frisar uma coisa: o erômeno, certo? Aquele que é o amante, certo? O erasta, esse cidadão, certo? O erômeno é o objeto da sua paixão, do que ele sente, certo? Os gregos consideravam que se esse erômeno se entregasse pacificamente para o erasta, isso não era uma coisa positiva. Por quê? Porque, segundo eles, isso seria basicamente ele estaria abrindo mão do seu lado viril, certo? Então, para ver a relação entre o erasta e o erômeno de forma que seria algo considerado algo dentro da virtude, isso teria que ocorrer de forma violenta, certo? O erasta teria que forçar a barra e fazer a ação sexual de forma violenta em relação ao erômeno. Se o erômeno fizesse isso de forma pacífica, isso era mal visto, tá? É uma instituição muito complexa, vocês estão me ouvindo aí, vão achar isso muito estranho, mas é muito complexa na antiguidade. Os historiadores, eles acham, existem diferenças para dizer quando que surgiu essa instituição. Uma parte deles vão falar que vai ser no final do período arcaico, ali mais ou menos 690 antes de Cristo. Outros vão dizer que já está no período homérico, é muito mais antigo do que isso. Por exemplo, onde que vai estar baseada essa interpretação? Na visão da relação entre Aquiles e Pátroclo, certo? Na Ilíada. Não sei se vocês conhecem essa parte da história, mas o Pátroclo era um companheiro, o melhor companheiro de Aquiles. Quando o Aquiles briga com o Agamenon e Menelau, certo? E sai da guerra, o que vai fazer ele voltar é o quê? O Pátroclo vai vestir a sua armadura, certo? Vai para a guerra. O Heitor, que é o grande herói dos troianos, vai confundir o Pátroclo com Aquiles e vai matar ele. O Aquiles, sabendo que o seu grande companheiro, certo? Ele foi morto, ele volta para a guerra para vingá-lo. Ou seja, ele não volta porque ele sentiu remorso, quis ajudar os gregos. Ele volta para vingar aquele que foi seu maior companheiro. Então, ali, nessas passagens da Ilíada, segundo alguns historiadores, já estaria apresentada a instituição do Erasto e do Erômeno ali presente. Tudo bem? Além disso, que a poesia lírica também vai apresentar uma coisa que, aos olhos dos gregos e da antiguidade em geral, era visto como uma aberração, que é a relação entre uma mulher e outra. Tá? Isso vai estar presente na poesia de Safo de Lesbos. O termo lésbica, tá? Vai surgir dessa poeta. Eu vou estar falando um pouco dela aqui. E ela era basicamente... Existem várias histórias sobre ela, várias histórias que não são necessariamente corretas, mas tudo indica que ela também foi casada. Como eu disse, não existe separação entre uma coisa e a outra. Não existe problema nenhum em você fazer essas duas coisas, tá? Porque o casamento é só um acordo,
tudo bem? A afeição necessariamente não se apresenta no casamento, apesar que isso pode acontecer. Um exemplo disso é a relação entre o Aristóteles e a sua mulher. É um dos uns raríssimos casos onde um homem ele sente alguma relação positiva por uma mulher ali, tá? E no caso da Safo de Lesbos, o termo lésbica vai vir daí. Não é muito correto dizer que ela era lésbica, até porque ela tinha relação com o homem também, tudo indica isso, tá? E o que é importante de ver, na mitologia, quando a gente pega as histórias gregas, né, a gente vai ter várias histórias, vários mitos, onde você vai ter uma relação da mulher, certo, com um determinado animal, que vai surgir determinada coisa. Por exemplo, o Minotauro, ele vai surgir da relação entre a mulher de Minos, certo? Com Zeus transformado, tudo bem? Em um touro, certo? Ela vai pedir para construir um tipo de vaca, como se fosse uma vaca de madeira, ela vai entrar ali dentro e vai haver a relação entre ela e esse touro que é Zeus transformado. E dessa relação vai surgir o Minotauro, certo? É um dos mitos que tem esse tipo de coisa, tá bom? Outro que eu poderia dizer também é o surgimento do nascimento de Helena e dos seus irmãos, que é o quê? O Zeus vai se transformar em um cisne e vai se relacionar com a mãe de Helena e vai surgir eles vão sair de um ovo. É um outro exemplo. Essas ligações que eram consideradas monstruosas para os gregos, elas eram mais respeitadas do que o que hoje nós chamamos essa relação entre duas mulheres. Elas eram vistas como uma coisa abaixo dessas relações monstruosas, tudo bem? Então elas eram muito mal vistas. Para os gregos era uma aberração inaceitável, tá? E é importante dizer isso, porque você tem personagens mitológicos que falam isso. Tem a Ífis, nas Metamorfoses de Ovídio, ela vai sentir, em relação à companheira de infância dela, uma determinada atração. E nas palavras que ela fala, ela se sente o quê? Mal por estar se sentindo, tendo essa atração por uma outra mulher. Porque para a visão daquele contexto, isso não era correto, tá? Um dos elementos que é importante também dizer aqui na aula, é importante a gente perceber, é essa ideia de valorização do corpo. Por que ela vai surgir entre os gregos? Ela está ligada, basicamente, à questão, por um lado, pelo ideal já homérico que a gente falou, mas também está ligado à questão das Olimpíadas, tá? As Olimpíadas elas vão surgir também no período arcaico, mais ou menos no século 7, certo? Depois de Cristo, 7 antes de Cristo, 700 e alguma coisa, eu não sei exatamente a data, mas aproximadamente é aproximado isso, mais ou menos, tá? Nós vamos ter um poeta que vai estar falando, que também está dentro desse período lírico que a gente está falando, que é o Píndaro, que vai ser o poeta que vai falar sobre isso, vai surgir em Olímpia, certo? As Olimpíadas, e elas têm um caráter religioso, novamente, certo? Político, certo? Onde todas as guerras que haviam na Grécia Antiga, elas paravam, tá bom? Para basicamente a Olimpíada ocorrer. Então, era uma manifestação em todas as cidades, as polis, certo? As cidades-estados, as polis gregas, elas paravam os conflitos que teriam entre elas, elas mandavam seus melhores atletas, certo? Para participar dessas Olimpíadas, e uma das características é que os esportes, eles eram os homens, né? Eram basicamente quem poderia participar das Olimpíadas eram homens, cidadãos, ou seja, não eram jovens, já tinham uma determinada idade. Eles participavam nus. Então não era visto, não havia problema nenhum em se mostrar o seu corpo ali. Então o corpo e os seus desdobramentos ali vão estar apresentados na poesia lírica, porque há uma sociedade que vê esse corpo como algo normal, sem problema nenhum, certo? É importante dizer o que dessa poesia lírica? Ela é uma manifestação de um período de passagem, basicamente, entre esse mundo homérico da aristocracia, que é basicamente a base da sociedade dos basileus, que a gente falou em uma aula posterior, para um novo ideal
de polis que vai estar surgindo, ou seja, essa polis está saindo de uma polis que já está em Homero, que é uma polis antiga, certo? Para uma polis nova, que tem uma nova mentalidade. E a gente vai perceber que essa sociedade ela vai começar a passar por uma série de processos onde o que vai ser desvalorizado vai ser o quê? Os ideais da aristocracia antiga. Então, a poesia lírica vai começar a valorizar uma série de elementos que a poesia propriamente homérica não valoriza, certo? E vai ser tema dela, apesar de ter alguns temas também da homérica, como a questão de a vida ser muito curta. Então, por exemplo, o período homérico valoriza o guerreiro. Esse período lírico, que é um período de passagem, certo? Vai dizer, não, ser guerreiro não é bom, certo? Nós temos uma vida muito curta, nós temos que nos focar nos prazeres, certo? Nós não devemos gastar a nossa vida, tudo bem? Em lutas, esse tipo de coisa. Então, ali já se começa a apresentar nessa poesia essa poesia lírica, uma nova mentalidade, onde o que está em foco, os valores que estão em foco, não são valores baseados na guerra, certo? Não são valores dos aristocratas, propriamente dito, mas de uma nova camada que vai surgir na sociedade, certo? Que vai pensar de forma diferente, e que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Então, eu vou parar por aqui, depois a gente continua.